Fala galera, Timó Online, e nesse vídeo eu não trago uma notícia, trago uma informação sobre quem para mim é o autor de manhwa mais azarado do mundo e talvez até da história, que é o autor de Dawnbreaker, que também é conhecido como Reincarnation of Suicidal Battle God, um manhwa que foi lançado em 2021 e foi extremamente popular. 2021 foi o ano dos manhwas. Para quem não lembra, é o ano de lançamento de Quest Team, Reality Quest, Duke Pendragon, I Got Strong, Moral Weight, I Am the Fated Villain, The Great State Developer, entre muitos outros. Vocês podem ver, foi um ano absurdo para os fãs de manhwas. A maioria das obras muito populares hoje em dia foram lançadas nesse ano. E mesmo assim, Dawnbreaker conseguiu se sobressair e ser muito popular. É uma obra muito aclamada, tem uma fanbase gigantesca, só que o autor é muito sortudo e ao mesmo tempo muito azarado, porque essa aqui é a primeira obra dele, uma obra original, onde ele faz a história e a arte. E estava indo tudo muito bem, até 2023. Em dezembro de 2023, foi lançado o capítulo 101, e após isso, nada. Um grande hiato. Por quê? Porque o autor adoeceu, teve que fazer uma cirurgia e passou muitos meses se recuperando. Só que, quando ele estava prestes a se recuperar, a ficar 100%, ele sofre um acidente de carro que o leva a outra cirurgia e a outra recuperação. E esse ano ele já soltou uma nota alertando que ele está bem, está se recuperando, que no começo ele não conseguia ficar nem 5 minutos sentado. Hoje já consegue ficar por algumas horas. Então ele já faz um desenho aqui, um desenho ali, mas nada muito forçado. Ele não consegue manter o ritmo ainda de trazer um manhwa semanal. O que nos leva a crer que provavelmente esse manhwa só vai voltar no segundo semestre de 2026 ou então no primeiro semestre de 2027. Esse ano eu diria que é impossível. E para vocês terem uma noção do quão popular esse manhwa é, porque desde 2023, sem lançar capítulos novos, ele ainda assim não foi cancelado. A editora preferiu segurar o autor, porque quando ele voltar, ela sabe, vai ter audiência, vai ter público, as pessoas vão querer ler. Inclusive, para dizer que a obra ainda está ativa, botaram esse ano, em março, uma pequena side story, que é na verdade um compiladozinho de vários extras, nada demais, mas é só para dar um alô, tipo assim, opa, estamos aqui, a obra não morreu, não foi abandonada, ela está viva, espere mais um pouco. O que, lógico, trouxe esperança para os leitores de que a obra logo mais estará de volta. E para quem não conhece, eu vou falar a sinopse. Ela é uma obra um pouco clichê, mas ela veio bem no ápice do clichê, ou seja, poderia dizer que ela tentou inovar em alguns pontos, que hoje em dia já são muito utilizados. Basicamente, a obra, vamos acompanhar uma humanidade que foi completamente destruída por demônios. E o protagonista, ele ali é o último sobrevivente, ele é um cara muito tenaz, ele é muito resistente, ele não desiste, e inclusive foi reconhecido pelo Lorde Demônio por conta disso. E no final, mesmo machucado, ele decidiu se explodir para poder infligir um pequeno dano ao Lorde Demônio, como uma forma de deixar um marco pela humanidade. E após se explodir, ele se encontra em um panteão de deuses, e nessa hora fazem uma oferta para ele voltar ao passado com seu conhecimento e suas memórias, em troca trazer algo mais interessante para os deuses verem. Porque sim, os deuses assistiam os humanos contra os demônios como uma forma de entretenimento. E o protagonista, ao saber disso, ficou muito irritado, mas não tinha o que fazer. Ele aceitou a oferta, esperando a oportunidade de conseguir se vingar do Lorde Demônio, que matou todos aqueles que ele amou. Então ele volta para o passado, que é uma terra mais no estilo medieval, mas que também tem poderes. E aí tem um sistema, aquele clássico que nós gostamos, e ele voltou com seus conhecimentos, com seus poderes, e agora vai usar tudo o que ele sabe
para ficar mais forte e conseguir aliados fortes também, para assim tentar dessa vez mudar o destino na luta contra o Lorde Demônio. E vocês podem perceber pela sinopse, é uma história que hoje em dia já tem outras 100 iguais, mas na época não tinha tanto assim. Na época era uma novidade, era uma inovação. O jeito como a história era contado era diferente, tinha um ritmo diferente, que para alguns era um pouco chato, mas era um ritmo de muita conversa, estratégia, de alianças, que dava um diferencial. Por isso que, no meio de tantos gigantes, ela conseguiu prevalecer também. Então, se vocês não leram, se vocês têm interesse em ler, tem uma chance. A história é muito boa e não foi cancelada. Ela vai continuar. Só estão esperando o autor se recuperar. Então o que podemos fazer é torcer para que ele se recupere logo. Mas bom, esse é o vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e é isso. Valeu, falou!